Bom, esse assunto é mega importante. Comprei um imóvel de leilão, mas tinha uma pessoa morando. E aí? Bom, é o mito dos mitos dos leilões, né? Acho que o que impede a maioria das pessoas de olhar para esse mercado é exatamente isso. Bom, vamos lá, né? Eu sempre gosto de começar a falar de desocupação com a seguinte reflexão. O mercado de leilão é tomado por investidores. Eu sou investidora. Eu não compro imóvel para moradia. Eu compro imóvel sempre para comprar e vender, lucrar com essa operação. Se o mercado de leilão fosse da forma como as pessoas espalham sobre a desocupação, que você vai arrematar um imóvel hoje, você vai demorar 3 anos para desocupar, qual seria o investidor que participaria desse mercado num cenário tão incerto? Ficaria lá tendo gastos com imóvel, com dinheiro preso, sem ter a mínima perspectiva de quando vai recuperar aquele dinheiro. Então, quando a gente começa a analisar para esse ponto, a gente já começa a ver que não é bem o que todo mundo fala. Em momento anterior aqui do podcast, eu comentei sobre a viabilidade financeira, que é importante a gente colocar um prazo real da arrematação até a venda, para que a gente calcule, inclusive, os gastos que a gente vai ter enquanto o imóvel for nosso. Eu falei 12 meses, é o prazo que eu sempre calculo. Eu não vendo nenhum imóvel ocupado. 90% dos meus imóveis que eu já arrematei estavam ocupados. E se eu não vendo o imóvel ocupado e consigo finalizar uma venda em regra dentro desses 12 meses, é porque eu passei pela desocupação. Então, 12 meses da data que você arremata, passando pela desocupação, passando por regularizar a documentação do imóvel, realizando lá algum reparo, reforma básica no imóvel e colocando o imóvel à venda porque o comprador não bate na nossa porta no dia seguinte. E teu pai não é juiz também, que fique claro isso, né? Não, a única pessoa que tem formação jurídica na minha família sou eu, ninguém mais tem. Então não tem esse benefício, né? Então 12 meses da arrematação até a venda, passando inclusive pela desocupação do imóvel. Sempre que a gente fala em desocupação, é fundamental que a gente fale na análise prévia. Para que a desocupação aconteça num cenário mais curto possível, é fundamental que a análise prévia seja bem feita. Então, quem arremata sem analisar tudo corretamente, inclusive análises muito simples que muitas pessoas negligenciam, no leilão judicial, por exemplo, qual é a velocidade desse juiz? Porque em todos os tribunais, a gente tem juiz muito rápido, juiz com uma média ok e tem juiz muito lento. Isso é algo que você consegue ver no leilão judicial antes do leilão. Se você arremata com um juiz que é muito lento, você precisa aumentar o tempo na viabilidade financeira. Você já sabe disso antes do leilão. Você já sabe que você vai ter um pós-leilão mais lento, em comparação a um juiz muito rápido. Então, não tem surpresa em relação a isso. O que as pessoas fazem é não analisar. Quando a análise prévia é bem feita, a média de desocupação ela costuma ficar entre 3 e 6 meses da arrematação. E aí, dentro desse cenário de 12 meses, se você desocupar em 6, você tem 6 meses para realizar uma reforma básica ali no imóvel, dar um tapa no imóvel e deixar ele bonitinho para venda. E ainda encontrar um comprador ali com um prazo razoável, considerando ainda que você pode colocar um desconto na venda do imóvel para acelerar essa venda. E não precisa ter nenhuma arma, ameaçar ninguém, né? Nunca ameacei ninguém. A desocupação sempre aconteceu de forma tranquila, né? Como é que funciona a desocupação em si? Quando a gente tem um leilão judicial que foi determinado pelo juiz dentro de um processo judicial, esse mesmo juiz, dentro desse mesmo processo judicial, no pós-leilão vai expedir alguns documentos, A carta de arrematação, por exemplo, que é o documento que o arrematante leva ao cartório de imóveis para transferir o imóvel para o nome dele, para que o nome dele entre na matrícula do imóvel, e também o mandado de missão na posse. Esse mandado de missão na posse é um documento que o juiz vai expedir, que vai ser enviado para um oficial de justiça, que vai cumprir a ordem judicial, E a ordem judicial tem que ser respeitada. Então, o oficial de justiça vai chegar até o imóvel para desocupar aquele imóvel. E aí tem muita gente que pergunta, se o oficial de justiça chegar lá e a pessoa bater o pé e falar que não vai sair, A ordem judicial ela precisa ser respeitada. Então, se o oficial de justiça entender que é necessário, ele pode, inclusive, chamar a polícia para que aconteça uma desocupação forçada com chaveiro na porta, arrombando a porta, abrindo lá a fechadura, um caminhão de mudança na porta e a desocupação vai acontecer. Então, no leilão judicial, o mesmo juiz, dentro do mesmo processo, determina que seja expedido esse mandado de missão na posse. E no leilão extrajudicial, foi aquilo que eu falei que acontece na maioria dos casos por um banco levando o imóvel a leilão. Aí não tem um processo judicial prévio. Então, a primeira tentativa para você desocupar o imóvel que foi arrematado em leilão extrajudicial é a tentativa de acordo. E a tentativa de acordo ela tem grande chance de êxito desde que você analisa tudo corretamente. Porque, assim, todo mundo que assina um contrato de financiamento com uma garantia de uma alienação fiduciária tem perfeita convicção de que se deixar de pagar aquelas parcelas, a consequência é o leilão. Então, a pessoa sabe que o leilão está acontecendo porque ela está devendo. Se ela não estivesse devendo, o leilão não ia acontecer. E aí, as suas chances de acordo, elas são muito grandes. E o acordo, ele é benéfico para as duas partes, Tem gente que, quando eu falo de acordo, só pensa que é benefício para o arrematante. E não. Um acordo, como pressupõe um acordo, ele tem que ter benefício para as duas partes. Então, para o arrematante, ele consegue a posse de uma forma rápida, não precisa do judiciário em momento algum.
para o ocupante do imóvel, ele sai sem a possibilidade de uma desocupação forçada, ninguém quer passar por isso. Ninguém quer ter um oficial de justiça, polícia e caminhão de mudança na porta para sair ali sem nem embalar suas coisas direito. Então é algo que todo mundo quer evitar na vida. E o segundo benefício, a lei que estipula esse tipo de leilão extrajudicial, ela coloca lá a possibilidade de taxa de ocupação. O que é essa taxa de ocupação? É uma espécie de aluguel que quem está morando no imóvel tem que pagar ao arrematante da data da arrematação até a data que sair do imóvel. E isso vai ser cobrado dentro de um processo judicial se o acordo não for feito, né? E essa taxa de ocupação ela corresponde a 1% do lance mínimo da primeira praça do leilão extrajudicial. Então, quando a gente compara a taxa de ocupação com a média de aluguel no mercado imobiliário tradicional, a taxa de ocupação é muito maior do que a pessoa pagaria num aluguel. Muito maior. O efeito da lei ali foi, de fato, penalizar a pessoa para que ela saia da forma mais rápida possível daquele imóvel. Então, tentativa de acordo, você vai lá falar para o ocupante esses benefícios para ele. Se o acordo não for possível, essa mesma lei, né, estabelece que o arrematante ele pode entrar com uma ação de emissão na posse, inclusive cobrando a taxa de ocupação, em que o juiz vai conceder um prazo de até 60 dias para que a pessoa saia de forma voluntária. Se ela não sair, vai ao oficial de justiça e mesmo a consequência de um leilão judicial. O oficial de justiça pode chamar a polícia e a desocupação vai acontecer também de qualquer maneira, né? De anos para cá, a gente teve muita mudança na legislação. Então, a legislação cada vez mais protegendo o arrematante, tem que proteger, né, porque o leilão ele existe para que pessoas consigam receber o que tem direito e para que sistemas continuem existindo, como o próprio sistema do financiamento. Então, assim, é analisar tudo corretamente, entender se não tem nenhuma questão naquela documentação, como, por exemplo, falei anteriormente do caso do imóvel que tem numa propriedade. Você não vai desocupar esse imóvel até o usufrutuário morrer. Então, um caso muito específico, porque a regra é que o arrematante arrematou tem direito a tomar posse do imóvel, né? E aí vai seguir um mecanismo, seja para leilão judicial ou para leilão extrajudicial.